Falar de economia mais uma vez, um dos principais desafios do próximo governo será equilibrar as contas públicas. A previsão é de aumento de gastos em meio a uma desaceleração econômica. O resultado do PIB no terceiro trimestre, que teve uma alta menor que o esperado, já deixou claro que a economia está esfriando. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o nosso especialista em economia, Aode Cunha. Aode, muito obrigada, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. O que a gente pode esperar do quarto trimestre agora da economia, do PIB? Boa tarde, Luciane, a quem nos assiste no CNN. A economia brasileira vai acabar o ano com uma taxa de crescimento maior do que se esperava no início do ano. Nós vamos terminar alguma coisa próximo de 3%, 2,7%, 2,8%, alguma coisa assim. Só que ela está desacelerando nesses últimos meses. Ela deve terminar o ano com uma desaceleração e se espera um crescimento mais baixo no próximo ano, ainda que o mercado de trabalho tenha se recuperado. Eu diria que o principal desafio para o próximo ano é a incerteza em relação ao nível que taxa de juros irá ficar. O mundo está numa desaceleração global, isso afeta a economia brasileira, mas principalmente são as incertezas, né, no tema fiscal, como é que vai ser equacionado o tamanho do novo aumento de gastos e os impactos que isso vão ter também sobre a taxa de juros no Brasil. Hoje a gente não deveria estar considerando esse número e esse termômetro agora que a gente está discutindo, então, gastos acima do teto, então, e até uma âncora fiscal, qual será a âncora fiscal? A gente não deveria estar considerando, então, essa desaceleração? Tentando traduzir, a minha pergunta é, a gente está pensando em gastar mais, mas sem pensar de onde vai vir esse dinheiro? Eu acho que é muito prudente que se pense com muita seriedade nesse tamanho de licença para se gastar mais. Eu, sinceramente, não vejo um espaço para o governo gastar muito mais do que 70, 80 bilhões, que, na verdade, já acomodariam as promessas que foram feitas na campanha pelos dois candidatos, pelo atual presidente Bolsonaro, pelo novo presidente Lula, né? Elas cobrem, sim, o novo auxílio, o novo Bolsa Família no patamar de R$600, que custa uns 52 bilhões, a resolução de fila no SUS, o adicional para famílias pobres, né, mais pobres com crianças até 6 anos, tudo isso aí dá mais uns 70 bilhões, esticando 80 bilhões. Agora, quando se fala em 175, 200, 150 bilhões fora do teto, por mais tempo, sem regra de reajuste, o que acontece é que isso pressiona as taxas de juros, elas ficam mais altas, pressiona o dólar, isso acaba prejudicando principalmente os mais pobres, aqueles que precisam mais de renda, de emprego e da economia funcionando bem. Você vê possibilidade da gente começar a atrair investimentos agora, que essa é uma aposta, inclusive, do novo governo, atrair investimentos para o Brasil. Como é que você está vendo essa possibilidade? Eu acho que há uma janela de oportunidades na economia mundial, principalmente em duas áreas, né? Uma é esse tema todo da chamada economia sustentável, economia verde, transição energética. O Brasil é um país com uma energia, uma matriz energética limpa, então ele pode sim se credenciar a receber investimentos nesse eixo. E também há toda essa discussão de realocação de cadeias produtivas, né? Seja pelo conflito na Ucrânia, pelas dificuldades com China. Há vários países do Ocidente tentando relocalizar suas corporações, cadeias produtivas. O próprio México está se beneficiando disso. Agora, para o Brasil poder surfar nessa nova onda, ele precisa manter estabilidade macroeconômica, ter uma trajetória de juros reduzindo, ele precisa avançar em algumas reformas, principalmente na reforma tributária. Então, ele precisa fazer a sua chamada lição de casa, e aí sim, eu acho que ele tem uma boa oportunidade de novos investimentos nessa economia global. Você falou aí agora da economia verde, é interessante porque nós acabamos de ler aqui parte do longo relatório das equipes de transição e em muitos pontos, não só quando a gente fala de meio ambiente, mas em muitos outros pontos, apareciam ali as intenções, pelo menos agora a gente pode falar de intenção, as intenções de colocar a questão da sustentabilidade em vários ministérios. Como você está acompanhando isso? Eu acho que é um tema relevante e importante, né? O mundo hoje, e não é só um tema de agenda social,
É um tema da agenda econômica, né, dos principais países, das grandes empresas. Hoje não há uma grande empresa que não tenha uma política definida, clara, de sustentabilidade, né, no sentido amplo, governança, área social e, principalmente, ultimamente, o tema de sustentabilidade ambiental. Então, de novo, tem claramente uma grande oportunidade para o Brasil se posicionar de uma maneira clara, objetiva, com respeito ao meio ambiente, e com isso, além de respeitar o meio ambiente, que é importante para as próximas gerações, atrair investimentos privados, inclusive. Isso é importante, então está na agenda de uma maneira transversal em diferentes áreas do governo. Eu só repito que, para isso realmente ocorrer, o país também precisa preservar a sua estabilidade macroeconômica e a sua eficiência da economia como um todo. Mas é, sim, claro, uma direção correta que me parece que o próximo governo tem que tomar. Quero voltar ao tema da política agora, porque nós acompanhamos ainda há pouco, inclusive fiz uma entrevista aqui com o ex-ministro Henrique Meirelles e falamos de algumas intenções. Perguntei a ele sobre a intenção que tem agora o governo de dividir o Ministério da Economia em outros 3 ministérios, mesmo considerando gastos. Queria te ouvir também sobre isso. Então, o Ministério da Economia ele ficou um ministério grande. Eu sou favorável a uma estrutura de ministério mais enxuta, talvez desmembrar economia, né, planejamento, fazenda e planejamento. Eu acho que tem que se ter muita atenção nessa ideia da criação do Ministério de Indústria e Comércio, porque isso dá a ideia muitas vezes que vai beneficiar a indústria, mas acaba muitas vezes você tendo zonas de conflito e dificuldade de articulação entre fazenda, planejamento, indústria e comércio. E o que é mais importante é você ter uma coordenação, uma unidade de política econômica, de política macroeconômica. E eu diria que o principal disso é que você tenha uma unidade de visão de prioridades. E aqui, reforma tributária, um sistema tributário mais moderno, manutenção da estabilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, e um terceiro tripé que eu diria que é tentar avançar em reforma administrativa, melhorar a eficiência da gestão pública, da máquina pública. Porque senão, sempre nós vamos estar falando de mais dinheiro, e mais dinheiro muitas vezes não resolve os problemas da população em educação, saúde e segurança. Nós precisamos melhorar a eficiência da máquina pública. Então, eu acho que mais relevante do que desmembramento e criação de novos ministérios é você ter um alinhamento dessas prioridades no campo econômico para o próximo governo. Hoje você é do grupo que acha que o governo está muito atrasado em relação a liberar os nomes que vão assumir esse ministério ou os 3 ministérios, ou seja, tudo que está ligado à área econômica, ou está no tempo certo? Eu entendo que existe uma dinâmica de negociações, né, de construção de apoios, de questionamentos, inclusive com o próprio mercado, sob nomes tão relevantes como fazenda, planejamento. Mas eu acho que talvez agora esteja na hora, sim, de pelo menos ter o nome do ministro da Fazenda, né, da Economia, ou próxima Fazenda, pelas incertezas, pela volatilidade, pelo conjunto de especulações que estão gerando esse estresse, aumento de taxa de juros, mas mais do que isso, é porque há negociações relevantes com o Congresso Nacional em pauta, principalmente para a PEC, o tamanho dessa PEC, quanto ela vai durar, quando que vai entrar a discussão da nova âncora fiscal ou modelo de ancoragem fiscal, que é para o próximo ano, mas tudo isso eu acho que seria feito de uma maneira mais eficiente agora e acalmaria os mercados, a própria população, a sociedade. Você tem indicação desse nome. Eu acho que está numa boa hora já de avançar nesse nome. E já que você falou do assunto PEC agora, para encerrar a nossa conversa mesmo, queria te ouvir qual era a proposta ideal para você nesse momento em relação à PEC. Todos nós concordamos, eu acho, bom, eu não sou economista, eu só concordo com vocês, mas eu estou o tempo inteiro aqui perguntando e todos concordam que já era esperado que o Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos. Já era certo, era uma promessa do governo do presidente Jair Bolsonaro se fosse reeleito e é uma promessa do governo Lula, fato. A questão é quanto vai ficar fora do teto e quanto tempo ou por quanto tempo ficará. Aí várias propostas estão pipocando. Eu queria te ouvir sobre o que você acha que é a melhor proposta. Eu gosto da proposta do senador Tasso Gereissati, que você faz o seguinte, você faz essa licença
transitória no próprio teto de gastos, né? Ela contempla um montante do novo Bolsa Família para o próximo ano, que ainda não está no orçamento. Ela contempla outros gastos, outras promessas adicionais que o candidato Lula fez, né? Agora novo presidente, como o auxílio para as famílias com crianças até 6 anos, famílias mais pobres, o fim da fila do SUS. Isso acomoda aí nessa casa de 70, talvez 80 bilhões, o mercado já estava esperando, não vai estressar. Isso e fica condicionada à definição até julho do próximo ano de qual vai ser a nova regra fiscal. Já se assume de antemão esse compromisso. Eu acho que é uma promessa que incorpora as promessas, né, que foram feitas e legitimadas pela escolha da população e dá calma para o mercado, dá tranquilidade, não pressiona a taxa de juros. Me parece uma proposta sensata, razoável, entre elas é a que eu gosto mais. Muito obrigada. Nós conversamos com o especialista da CNN em Economia, Aôdio Cunha. Aôdio, muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde para quem nos assiste. Boa tarde.